Seja muito bem-vindo. Entre aqui na nossa casa no Pode Isso Passeane. Nós estamos no nosso segundo episódio e não poderia faltar neste momento uma pessoa especial, uma celebridade da área do marketing. O nosso convidado hoje é o Cal Márcios. Ele é publicitário, é dono da KM2, é também autor do livro. Fala aí, Cal, o nome do seu livro. Marketing da Verdade. Marketing da Verdade, que será lançado pela... Vai estar lançando na Amazon. Na Amazon, é isso aí. E eu espero que vocês curtem este momento, compartilhem e esteja conosco. Então vamos lá, seja muito bem-vindo, Cal Márcios. Obrigado, doutor. Um prazer estar aqui hoje com você, né? E vamos que vamos lá. Para mim é uma honra também, viu? Obrigado por ter aceito este convite. E Cal, nós queremos conhecer muito hoje sobre o marketing. É o que o empresário precisa saber, como evoluir dentro da seção do marketing. Porque um negócio sem marketing, ele morre, né? Sabemos bem disso e nós vamos conhecer muito hoje sobre este assunto. E eu queria que, antes de você falar sobre o marketing, falasse um pouco sobre você, sobre esta sua vida de empreendedor. Como você começou, qual a ideia que você teve de chegar na KM2, como está este trabalho seu de empresário dentro desta evolução no conhecimento dessa área sua. Legal. Passeane, eu comecei, né, na área do marketing em 2008, 2009 ali, né? Eu trabalhava no escritório de advocacia, né? E então, você era para ser meu concorrente? Colega aí, né, na área. Meu Deus do céu. Estudei bastante, mas, eu não me sentia, né? Não era aquilo, né? Então eu estudei bastante, eu tinha uma rotina bem puxada na época. Então, assim, às vezes não sobrava nem dinheiro na época para poder comer um lanche na faculdade. Mas era uma batalha que a gente sofria ali, mas para um futuro melhor, né? Isso dentro do curso de Direito ou já? No curso de Direito. Eu comecei no Direito na Unip, né, na Avenida Paulista, né? E eu trabalhava na Faria Lima. Isso lá para que ano, Cal? Ah, faz um tempinho, 2007 ali. Vamos revelar a sua idade hoje aqui, hein? Pô, sou novinho. E aí, nessa época, eu trabalhei num bom escritório, né? E lá aprendi muito, né? Então, assim, era uma coisa muito forte, que era um escritório bem como eu posso, com uma integridade muito forte. E ali aprendi bastante, tive a oportunidade de trabalhar através de pessoas que confiavam no meu trabalho, na minha pessoa na época. Mas eu tinha esse viés criativo. Essa parte de viver o marketing, de viver algo que eu ainda não conhecia diretamente, mas já estava vivendo. Eu, nessa época, eu comecei a empresariar. Comecei a minha aventura no empresário de dupla sertaneja. Aí eu conheci vários amigos, que hoje são amigos há muitos anos, né? E nessa época tinha uma deficiência no mercado. Que nessa época, para você fazer um site era um trabalho. Você tinha que ter muito dinheiro, você tinha que ter nós tudo. Estamos falando mais ou menos em que ano aí? 2008, 2009. 2008, 2009. Tava na ascensão do marketing ainda, começando, do digital, né? Dessa questão do site. A evolução do sistema Google começou lá em 2004, não é isso? Isso mais mesmo. ou menos 2004, 2005, que começou essa parte aí de isso, Google, aí veio né? rede social, que a gente era Orkut, tinha MSN, né? Tem essa evolução aí, né? A gente veio dessa época. Então, foi uma coisa muito que eu sentia essa deficiência. Eu falei, cara, eu preciso fazer... Eu tinha dupla sertaneja e eu já trabalhando no direito, mas ali, né... Eu no escritório e aquilo me incomodava, porque eu tentava fazer a capa de um CD, eu tinha que ir num designer. Eu tinha que fazer um CD, eu tinha que ir num cara. Eu tinha que fazer o site, tinha outra pessoa. E tudo era... Ninguém se unia. Então, nessa época, eu peguei e falei, cara, eu tenho que criar algo. Aí já lancei a primeira empresa antes da KM2, foi a agência Fluxo. Já era o seu empreendimento. Isso, já. Enquanto eu trabalhava em paralelo, eu tinha... Então você, estudando Direito, na área do Direito, estagiando na área do Direito, começou a ter um viés aí para a área do marketing. Isso. E aí, nesse sentido... E desenvolveu uma agência já, então, que era a Fluxo Produções e Eventos. E estagiando. Nessa época ainda não tinha esse viés de... Essa questão, né, do marketing em si. Mas eu tinha esse negócio pra mim. Eu falei, cara, não pode. Tudo tá... Um pedaço aqui, um pedaço ali. Tudo que eu tinha que comunicar, ninguém conseguia se falar. Então me incomodou aquilo. Aí eu falei, cara, eu preciso ter uma empresa que faça esse processo, né? E aí, como era questão de música, eu lancei a Fluxo Produções e Eventos, né? E aí a Produções e Eventos da Fluxo, ela
ela fez todo esse parâmetro, né? Então, assim, eu unifiquei uma galera que eu precisava do designer para a capa do CD, eu precisava do cara que fizesse o site, eu precisava... Então, assim, tudo envolvia esse processo. Então, daí em diante foi, né, um processo bem, como que eu posso dizer assim, bem forte, porque não era algo que era fácil de se fazer, porque as pessoas moravam muito longe uma da outra, e não tinha esse meio de comunicação, WhatsApp ainda, não tinha essas coisas, era meio que telegrama, né? Você tinha que mandar um e-mail, você tinha que conversar via telefone, então tudo isso foi uma novidade. E quando foi em 2010, né, passando esse período, em período de 2010 eu saí do escritório. Eu saí, né, me desliguei da advocacia e me dediquei mais ao marketing. Então, mas foi um processo, eu tomei um tombo na chamado, né? Isso. Então você começou a sentir aquele chamado maior para a área do marketing, falou, pô, cara, eu tô aqui na área do direito, estudando a parte de legislação, né, entendendo toda essa parte aí do conglomerado de poder judiciário, poder executivo, legislativo, mas, poxa, eu tenho aqui uma vocação melhor, que é para a vocação do marketing. Isso me chama muito a atenção. Isso, e outra, né? A gente trabalhou muito no sentido de que todo o processo que eu fazia dentro da empresa dedicava nosso conhecimento. Eu andava pra caramba em São Paulo. Eu falo assim, na área do direito eu andei Fórum da Barra Funda, Fórum Central, tive um conhecimento através do meu chefe na época, né? Do escritório, acessos a pessoas que eu não podia ter. Então, assim, que comum não teria. Que até aproveitando seu gancho, viu, Cal? Que, a bem da verdade, isso falta hoje em dia nas áreas do direito, na advocacia em geral. Sim. Por que eu digo isso para você? Lá no nosso escritório, eu falo isso para os estagiários lá. Falo, vocês aqui hoje têm total mordomia, porque vocês sentam no ar-condicionado e vão trabalhar dentro dos processos digitais. No tempo passado, nós tínhamos que visitar os fóruns, parar, a gente chamava de barriga no balcão. Então a gente ficava encostadinho lá, né? Esperando para pegar o processo, fazer o estudo do processo. Não tinha como tirar foto na época. Nós anotávamos nas fichas. Então a gente anotava os despachos judiciais nas fichas, ou se fosse um despacho muito grande, nós tínhamos que fazer a carga daqueles autos, levar até a xerocópia, né? Tirar uma cópia e devolver os autos e seguir adiante. Hoje as coisas mudaram. A cópia reprográfica. Hoje as coisas mudaram bastante. Nós fizemos isso aí, eu acompanhei a transformação do digital no direito, né? Nessa época. Mas estava bem pouco. Eu peguei na Freguesia do Ó, o famoso fórum da Freguesia do Ó. Sim, foi o primeiro fórum, né? Foi o primeiro fórum. Em São Paulo foi o primeiro fórum digital. E na época era dolorido, porque você ia com o processo, né? Não tinha nada digital. Hoje em dia não, você coloca no pendrive, despacha, manda, né? As pessoas não estavam preparadas, nem o Poder Judiciário tinha, né? Profissionais preparados para a questão da movimentação de processos digitais. Estava começando, era o início de um processo. Piloto. Isso mesmo. Eu tive muita oportunidade, porque assim, o que me faz hoje estar onde eu estou, né? Eu dou muito a esse escritório, porque assim, a integridade do dono, a integridade dos filhos, das pessoas que atuavam ali dentro, da pessoa que me levou a entrar lá dentro, ela já faleceu, uma pessoa, Dona Ivete, uma pessoa muito... Isso é bonito, hein, Cal? Bonito na pessoa é o reconhecimento. Isso, a gratidão pela pessoa, né? Então, assim, ela veio a falecer esse ano, né? Mas é uma pessoa de grande integridade. Tem o Fernando também, foi uma pessoa que trouxe a gente para dentro desse mundo, né? E hoje tudo que eu construí foi através de lá, né? Da parte que ele tem de respeito pelas pessoas, pelo trabalho que ele executa. E assim, o conhecimento foi isso. Foi um trabalho bem forte, foi um trabalho bem... Como que eu posso dizer assim? Que eu não tinha medo de fazer. Eu até brincava, né? Tinha vezes que eu olhava no Waze, né? O mapinha ali começou nessa época o Maps, né? Quando eu trabalhei. E a gente falava assim, pô, eu vou subir da Faria Lima pra Avenida Brasil. Você olhava no mapa desse tamanhinho, né? Uma coisinha bem pequena, minúscula. Cara, você andava. E aí eu andava pra caramba São Paulo inteira. E prestando atenção nas placas, nos anúncios, nos outdoors. Aquilo ali me encantava. Uma vez tinha as propagandas, não são como hoje, né? As mídia U, como estão acontecendo em São Paulo hoje. Essa transformação que foi acontecendo, os outdoors. A gente acompanhou toda essa mudança, Kassab, né? As pessoas que, quando fizeram as leis para dentro da cidade, que teve a lei da Cidade Limpa, que danificou muito publicitário, muitas agências.
Então, assim, eu acompanhei isso um pouco de perto. Trabalhei também e atuava ali na Paulista, no prédio da Gazeta, né? A Unip era ali. Então eu tinha acesso às pessoas, tinha acesso a algumas coisas que as pessoas não tinham. Então eu fazia todo esse percurso. Eu saía de manhã, para eu chegar no meu escritório, no escritório onde eu trabalhava lá na Faria Lima, eu tinha que fazer um percurso bem longo. Você tinha que estar lá 9 horas. Eu saía de casa às 6 da manhã, 6h30, porque era um trânsito horrível. Né? Então, assim, a gente às vezes usava alternativas de metrô, fazer baldeação, mas era tudo quase a mesma coisa. Você tava né? Metrô lotado. Quantos anos aí? Eu, nessa época, eu tava em volta dos meus 22 anos, 23 anos, entendeu? Tá. Então, assim, até os meus 26 anos, eu desbravei muita coisa, né? Conheci muita coisa. E aí, no meados de 2010 ali, que foi todo esse processo, né? Que eu tive até uma, como que eu posso dizer assim, um problema societário ali, né? Por má sociedade ali, a pessoa agiu de má fé. Isso na empresa? Já na Fluxo. Na Fluxo. E foram coisas que construíram, né? E aí em 2014, eu, após passar por esse período de fase de construção, de se reconstruir também com uma dívida homérica ali, atrás de todo o processo. Mas aí né? você já tinha deixado de lado o curso de Direito e estava se dedicando totalmente, Sim, à gestão empresarial da Fluxo. Quando eu saí automaticamente em 2010 ali, eu saí do escritório de Direito e fui automaticamente eu já estava fazendo essa transição, né? Então, eu ainda fui me especializar, né? Eu falo assim, especializar em Goiânia, né? Tive acessos em Goiânia com a música, através da música. Tem pessoas que hoje estão em evidência no mercado também, que eu tive acesso na época, até uma cantora famosa hoje, a Nagisa Reis, que chama Bruna Reis hoje no mercado. Ela teve, nós gravamos em Goiânia na época. Eu passei por volta de um bom tempo ali, quase um ano, historiando Goiânia, né? Conhecendo pessoas famosas como Romerito, que faz parte do Bruno Marrone. Então, assim, foram acessos que nós fomos fazendo, histórias que a gente conta, que a gente viveu ali, né? Então, assim, eu não tinha medo de fazer nada. Então, tinha vezes que eu pegava ali e falava assim, vou viajar. Minha mãe ficava doida, com o cabelo em pé já, né? Falava, onde esse moleque vai? E assim, eu não tinha essa mudança de negócio. Então, no meados que eu saí, eu já comecei a desbravar esse caminho de construir a Fluxo, de montar algo diferenciado. E aí, a tua visão, então, era, vou manter, então, uma agência de marketing, é isso que eu quero, vou dar segmento a isso. E começou a trabalhar em busca de captação de clientela. Isso. E aí, nessa época em si, era mais musical. Né? Então, assim, era um mercado da fonografia, da parte de áudio, de música no mercado, era muito inacessível. Né? Então conheci um amigo que é o Dira, da Nativa, né? Hoje que é uma amizade que vem de lá, da época do escritório de Direito, né? Que começou, né? Então é uma pessoa que eu levo hoje na vida aí, a gente tem mais de 17 anos de história junto aí, né? Que ele já me acompanha desde do Direito. E foi onde eu consegui construir amizades, construir negócios ali, e aí, a partir daí as pessoas vão conhecendo o seu trabalho, vão vendo o que você faz, como você faz, então assim, foi onde eu consegui construir a reputação. Né? Então, assim, tem muita coisa que passa no mercado que a gente acaba tendo entendimento e visão diferenciada por estar vivendo aquilo. Né? Eu acompanhei essa mudança, essa necessidade do mercado na época. Então, assim, me incomodou a tal ponto de eu criar algo para tentar evoluir. Né? E voltando na primeira dupla que eu falei, que eu acabei não falando aqui, era uma dupla chamada Sérgio Lins e Márcio Freitas. Hoje o Márcio é um grande amigo meu, um grande músico também, tá? Uma pessoa que tem vinhetas aí que são famosas no Globo Rural, que é dele, viola, umas modas de viola, tocou com o Almi Sater. Então, assim, tem pessoas com renome que eu tive a oportunidade de conhecer e vivenciar e criar amizade. Então, nesse interim, nesse tempo, a gente foi construindo, a gente tem um método de olhar as coisas, né? A gente começa a ter mais visão tátil para observar o mercado. E tudo isso até os dias de hoje, né? Já se passaram aí um bom tempo, depois de 2014, da fundação real da KM2 Marketing, eu não parei, né? Eu simplesmente ali naquele interim de 2010 até 2014... eu fui me recompondo. Então, durante 4 anos, você foi mantendo a empresa Fluxo. Isso, foi mantendo a empresa Fluxo. A empresa Fluxo, ela foi trabalhando, você teve ali a gestão, você tinha a participação de um sócio. Tinha um sócio ali. Aí você me disse que
Ou teve algumas... Nós fizemos eu fui me aventurar na época, por trabalhar em música, eu fui me aventurar com uma galera do exterior, né? E nessa oportunidade, nós tivemos trazer Jay-Z pro Brasil, trazer músicos bons pro Brasil. E no meio do caminho, o cenário mudou. Da noite pro dia, acordei com uma dívida, com um problema, né? Com uma dor, né? Quando você disse que você acordou com uma dívida como pessoa física ou uma dívida como pessoa jurídica? Pessoa física. Como pessoa física. Tendo que honrar... Ou seja, você colocou o seu nome à frente da pessoa jurídica que era a sua sociedade. Isso. E aí, nesse inteirinho, nós tivemos esse percalço, né? Isso até um bom tempo, há muito tempo atrás, me motivava muito, porque era um cenário que a gente acreditava que ia ser bom, favorável, era muito dinheiro envolvido no cenário, né? E eu falei, é um momento de mudança, de realmente mudança. E o teu sócio, como agiu, de que forma agiu? Agiu de má fé, é uma pessoa que realmente não fez a coisa da forma que deveria, né? Então, assim, de confiança, né? Eu fiquei muito tempo sem sócio, né? Quando foi fundado a KM2, o nome KM2 surgiu aí num momento bem conturbado da situação, porque eu precisava montar uma empresa e eu falei, cara... tem que sair do papel, tem que sair. Não tinha o criativo daquele momento. Eu falei, cara, coloca KM2. Aí tinha um sentido, né? KM de Karl Marx e o 2 era a minha esposa no momento e a minha mãe, né? Só para não deixar aquele negócio meio na incógnita ali e tal. O significado, né? Eu sempre falo assim, todo mundo que vai construir uma marca não pode ser uma marca que não represente o que de fato ele é, né? E na verdade eu sempre falo abstrato. Né? Algo que é abstrato é só você que vai entender, né? Você tem um sentimento por aquilo que você criou, por aquilo que você desenvolveu, mas o seu público entende aquilo, né? E aí comecei a dar sentido. Nunca ela começou com um leão, porque o leão tem um sentido na minha vida, né? Por eu ser budista e fazer parte de um grupo horizontal dentro dessa organização, e o leão significava muito ali. Eu passei por uns momentos na vida que eu precisei me apegar mais ainda e aprofundar, né, na questão religiosa. E por ser, na verdade, a questão da religião, então tinha todo esse foco, né? Então, no sentido, foi passando pela evolução. E eu mesmo fui entendendo que a minha marca não compunha o que o que eu queria transmitir para o público. Então ela foi evoluindo até chegar hoje no que é a criatividade, o marketing, né? Então ela tem hoje um sentido, Kensho Meiyo, né? Honra, né? E uma questão de determinação. Então no nosso site hoje, no atual site da KM2, você vai encontrar toda a história da KM2 ali, processos que a KM2 já fez, né? Nesse percurso, os clientes que já foram atendidos por nós e tudo que já foi desenvolvido. O mundo evolui muito rápido, né? E a gente passou por um principalmente o mundo da divulgação, do marketing, da publicidade, da propaganda, né? Vivemos atualmente uma evolução avassaladora com as inteligências artificiais, mas um sentido que a gente dá para isso. Qual que é o sentido que você tem para evoluir a sua marca, o seu processo, a sua empresa, né? Então tudo isso está dentro de um escopo. Qual que é o sentido que você dá para isso, né? Eu vou ignorar, vou fingir que não existe até o momento que ela exista e me derrube, né? Então, assim, se a gente não tem dentro do nosso foco de ponto de visão de uma evolução, toda marca, ela mexe com pessoas. E pessoas estão onde? Antigamente, quando a gente começou lá atrás, não tinha. O nosso celular não tinha as redes sociais. Não tínhamos os smartphones. Isso. Né? Inclusive, esses dias eu fui comprar um celular, eu falei, aqui no celular, aqui nós não trabalhamos com celulares. Eu falei, como é que você não trabalha com celulares? Não, aqui são os smartphones. Então, às vezes, você vê que é interessante que até a nomenclatura, ela já tem uma diferenciação, né? Então, hoje, basicamente, você tem um computador completo, né? Hoje você tem um desenvolvimento completo, com um software completo, com todas as informações necessárias dentro de um celular. Né? Onde que em alguma época você assinava um contrato em tempo hábil, rápido ali, sem estar na presença do documento físico. E veja só, que ponto interessante, onde você está chamando aí, a assinatura de um contrato com o uso de celular tem validade jurídica? Essa é a pergunta que muitos fazem. Será que tem alguma validade jurídica? Por quê?
por muitas das vezes a pessoa faz uma assinatura, realiza a assinatura de uma contratação via celular, né? Ou seja, um contrato digital, e entende que aquele contrato não tem validade, que a qualquer momento ela pode se recusar a cumprir as determinações que estão expressas nesse contrato. Mas um contrato digital, ele tem total autonomia e ele tem total validade. Então é muito importante que quando a gente se recebe um contrato, nós temos que analisar o conteúdo desse contrato antes de assinar. Porque a facilidade da assinatura digital hoje, ela transformou qualquer negócio de forma automatizada, que você não para raciocinar ou analisar o contrato. Sim. Então você manda um contrato para a pessoa, ela assina o contrato digital, assinei. Ela nem analisou as cláusulas que estão previstas naquele contrato e ela entende que aquilo é algo superficial, que se caso for ela pode ir lá e reverter, e não é bem dessa forma, né? Esse é o entendimento, né? É o mercado hoje, o mercado evoluiu tão rápido, hoje você tem fechamento de negócios muito mais ágeis, né? Então assim... Hoje você precisa de um advogado, você precisa de ter a sua base, de ter a sua construção ali jurídica para te respaldar de possíveis problemas futuros, né? E quando a gente fala de contratos, assinatura de base, né? De novos negócios ali, cara, é evolução de tudo, né? Hoje você fecha um contrato numa agência, você não tem mais aquele trâmite de ficar dando volta. Eu sempre falo assim, fica enchendo linguiça. Né? Vamos fazer uma deadline, vamos fazer algo, vamos fazer aquilo. Cara, é mais ágil, faz uma call. Quando que a gente não conseguia fazer uma reunião? Quando que você faria uma reunião? Né? Antigamente era muito mais por assim... videoconferência, você fala, as videoconferências, né? As questões... Então, eu vejo da seguinte forma, hoje o marketing ele tem que acompanhar essa celeridade da informática. Né? A informatização ela cresceu, então o marketing ele tem que acompanhar. Existe um estudo, né, que diz que as pessoas elas assistem vídeos, quanto tempo mais ou menos? 8 segundos, 10 para perder a atenção, né, e pular. Hoje na verdade o que acontece? A gente vem por uma evolução, né? Se você acompanhar a história do vídeo, né, dentro da rede social, desde quando ela iniciou, você tinha vídeos mais longos. O pessoal gostava mais de histórias, né? Então demorava mais tempo ali vendo aquele conteúdo. Hoje não, hoje até para você entender uma coisa que está tão acelerada, é você ouvir um áudio dentro do WhatsApp. As pessoas estão aceleradas. Hoje ela dá a opção de você acelerar um áudio, né? Então você vive acelerado o tempo todo. Então a visão do seu usuário, ela tá retida aqui na tela. Então automaticamente ele rola muito a tela. Né? Ele senta aqui, ele fica girando a tela até ele entender que não passou de perca de tempo, em alguns sentidos, né? Até achar algo que pare a atenção dele. Então, e é nisso que o marketing trabalha. Então, é isso que você hoje... Retenção de atenção. Você vai buscando uma forma de reter atenção para o seu cliente, para o produto do teu cliente. E cada vez mais difícil. Para alcançar o público-alvo, né? Hoje em dia, para você reter atenção, né? A gente tem um fenômeno acontecendo agora, que é a questão das comunidades, de tudo, né? E uma pessoa que está fazendo isso, que construiu isso num legado, que foi o Toguro. Né? Ele está sendo um cara que está aí mostrando o seu potencial, a sua questão de geração de entendimento de público, né? Por que as grandes marcas estão retendo o cara? Né? Buscando ele para poder comunicar, porque eles perderam esse feeling. Mas não é por causa do sabor? Não é o sabor somente, né? Ele já constrói os memes há muito tempo, né? Ele já constrói esses hypes há muito tempo. Então, nessa visão, são 18 anos de um cara dentro da mídia, trabalhando, né? Até que uma hora, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Ele conseguiu furar a bolha. Hoje ele pode ser o número 1, né, do digital aqui no Brasil. Então, assim, mesmo não tendo faculdade na área, né? Mas ele entendeu o público, né? E o que todo empresário precisa entender é o seu público, onde ele está, né? Com quem eu estou comunicando. Meu produto fala com aquele público. O público que você quer buscar. Acredito isso. Sim, mas eu sempre falo, tem coisas que tem estudo, dados, né? Dados mostram muito mais coisa. A CIMED não chamou o cara à toa. Ela entendeu que o público dela para vender determinado produto estava dentro do nicho dele. Mas eles iriam demorar cerca de algo em torno de, sei lá, 2, 3 anos para alcançar os 10 milhões que ele vai quase bater daqui a pouco.
Entendeu? Então, assim, o gasto em mídia, em gasto em tráfego pago, iria ser maior do que o que eles imaginam para gerar o resultado que eles buscam. Mas você acredita que esse crescimento, essa evolução, são as campanhas promocionais bem estruturadas? Isso depende das campanhas promocionais ou o produto em si? Hoje você pode falar do mercado em um sentido maior, tá? Eu vou falar para você uma coisa que é as grandes marcas hoje, as grandes propagandas, desde a Bombril, desde outras marcas, elas sempre se davam com as melhores propagandas, né? Você pega o Washington Oliveto, você pega grandes pessoas, personalidades da publicidade, de agências grandes como o PTZ, entre outras, né? Você olha, você fala, cara, só tem criativo bom. Contanto que as grandes marcas, elas buscavam sempre isso. Se você olhar e entender hoje o mercado, a mídia se constrói diariamente. Diariamente cresce alguma coisa, sai algo que muda o cenário. Que foi o que aconteceu com o que está acontecendo agora com o Toguro. Ele criou o sabor, ele entrou, furou a bolha, criou um produto, fez algo diferenciado. Tem uma gama de coisas ali dentro que não só a CIMED entendeu, mas as demais marcas que estão associando a ele... Hoje ele tá... Mas você não vê que isso o marketing também tem uma parte do... Não só o fator sorte, né? Mas é como se fosse um jogo, né? Porque assim... É um game. Porque você vai ali, naquele momento ali, você vai apostar. Fala, olha, nós criamos uma campanha, sim, com um estudo estruturado para este produto que nós vamos colocar no mercado, mas... acaba se tornando aí uma aposta, né? Não necessariamente, porque tudo que a gente faz hoje dentro da questão do marketing requer números, dados. Eu sempre bato na tecla. Se você for lá na minha rede social, hype passa, dados ficam. Então, quando as pessoas sabem fazer leitura do público, fazem leitura daquele tipo de nicho que ele está agregando, ele vai fazer uma associação boa. E aí você vai falar de números reais, dinheiro, tá? De quanto que esse CAC, que esse ROI, que vai render para ele. Entendeu? Então, assim, poucos sabem o que é um CAC, poucos sabem o que é um ROI. Então, assim, o empresário hoje, quando ele entra numa determinada seara, ele só quer entender de vender. Mas ele não sabe o que tem por trás de uma venda, né? Hoje eu posso afirmar que uma coisa simples... O público que a CIMED busca para vender determinado produto não estava dentro do escopo de marketing deles. Ele já teve grandes CEOs ali atrás, pessoas de renome, que, no meu ver, não conseguiram furar essa esfera. Certo. Entendeu? Então, assim, teve um estudo para chegar até o Toguro. Teve um estudo para chegar a isso. Então, quando nós falamos de um determinado tema... né? Como na área de direito. Da área de direito você tem várias bases ali dentro. Você tem várias na área civil. Vários ramos, né? Os ramos do direito. E os ramos do direito. Embora conexos, eles estão separados através da especialização. Isso. Assim, a parte do marketing, obviamente, para grandes empresas, você tem ali construído um setor de marketing que pode fazer todo o estudo, o plano, o planejamento. Mas vamos falar um pouquinho e pensar um pouquinho no pequeno e no médio empreendedor. Para ele dar início à sua atividade de marketing. Hoje, vamos pensar o seguinte, um pequeno empreendedor chega hoje na KM2 e ele fala assim, olha, eu tenho poucos recursos aqui para dar início a uma campanha de um produto que eu quero colocar no mercado. Né? O que você traz como orientação para esse pequeno empreendedor, o objeto de investimento, as orientações que você pode passar para ele nessa área de marketing, nessa área da divulgação? Hoje, o pequeno empreendedor, ele primeiro ele precisa entender onde ele está e onde ele quer chegar. Eu sempre sou claro com isso. Tem coisas que eu não faço por dinheiro. Não adianta. Você pode chegar lá e falar assim, cara, eu quero pôr o produto XYZ. Vamos estudar o potencial do produto, olhar a realidade do mercado e olhar se esse produto realmente tem busca. Vamos falar de e-commerce aqui. Um cara, para colocar um produto no e-commerce hoje, ele tem uma responsabilidade grande. Mas existem ferramentas de estudo. Existem ferramentas hoje que te apontam se esse produto realmente é bom ou se ele é um produto que ele vai te dar dor de cabeça. Você vai perder dinheiro. É dinheiro investido parado. Entendeu? Então ele não sai. Você vai ter que
prostituir o negócio. Vender mais barato para não ficar com ele parado na gôndola, no digital. É a pior coisa. Hoje você abre lá, tem ferramentas que mostram que pessoas vendem lá 50 mil vezes aquele produto. Mas por quê? Ela fez um estudo, tem um acompanhamento, tem uma base para aquilo. Então, toda vez que eu falo com um cliente, eu falo, cara, o que você quer investir, o que você quer fazer? Né? Tem um investimento mínimo dentro da empresa, né? Para a gente se movimentar, para o negócio acontecer. Hoje você tem mais facilidade com as IAs, com as ferramentas digitais, mas ainda tem muita coisa que não consegue ser feita sozinha. O principal ponto hoje do empresário, ele tem que ver o marketing não como um gasto e como um investimento. Porque se ele não faz um investimento no seu negócio, esse negócio ele não aparece. Vamos imaginar aqui o nosso podcast. Se nós estivéssemos aqui tratando de diversos assuntos, mas não realizássemos a divulgação desse assunto, quem vai conhecer o nosso produto? Isso aí. Não é verdade? Então, para conhecer o nosso produto, eu tenho que investir. Existe um investimento. Então, o que o empresário tem que ter como visão é preciso realizar esse investimento. É que, na verdade, hoje, muitas das coisas, o mercado não é de hoje, tá? Eu até errei aqui, mas não é de hoje. Isso é antigo. Eles estão entendendo o que é marketing agora. Ah, porque o que é marketing? Muitas vezes se confunde marketing com hype, com publicidade de dancinha, de TikTok, de coisas que o Instagram tá fazendo para você poder bombar. Isso daí, se você não souber fazer um estudo, não tem uma famosa aí, né? Que tá rolando. Tem marcas grandes que não houve estudo. Ah, eu vou fazer o hype. Não tem lá uma que aparece CU, né? Cu, pá. E aí começa um carrossel com aquilo. Cara, o seu público é aceito para aquilo? A primeira palavra que tá ali é uma palavra, né, forte, para quem não entende a sensibilidade do negócio. Aí você pega teve marca que passou por esse problema. Agora, recente. Por má estratégia. Não olhar o mercado, não entender que seu público não é daquele, não é do hype, não é dessa modinha que está acontecendo no momento. Tá, mas vamos pensar no seguinte, um empresário ele procura uma agência de marketing, vamos pensar assim, agora vamos olhar um pouquinho para o setor das agências. Sim. Né? O empresário ele busca uma agência de marketing, ele contrata a agência de marketing, a agência, para fazer a administração da campanha promocional daquela empresa, ela se enquadra numa obrigação ou ela tem ali ela trabalha dentro da média que ela pode alcançar? Como que você vê esse posicionamento dentro dessa relação? Ele se obriga a alcançar o desejo do contratante? Não. Vamos ser reais. Você tem um desejo. Desejo não é realidade. Porque a visão de mercado ela é totalmente pode ser divergente com aquilo que você está buscando. E aí a gente mostra a realidade. Mas você vê então hoje o marketing como uma atividade meio, não uma atividade fim, é isso? Ela é atividade hoje, para você fazer qualquer coisa, ela é uma atividade base. Entendeu? Porque desde o início da sua base para vender hoje, você usa o marketing. Todo mundo vende. Você vende seu produto, você vende seu serviço. É um produto. Mas é um serviço. Nós fazemos o quê? Contamos uma história. Faz o estudo, né? Você faz um estudo, você é marqueteiro. Principalmente hoje tem muito a aplicação, o storytelling, né? Isso. Que você utiliza demais essa parte, né? A história ela precisa ser contada. Eu pego muitas marcas que estão no mercado hoje, eu sempre falo, cara, eu vejo potencial em coisas que a gente acaba não... Eu me deparo com potenciais grandes. Só que a própria pessoa não entendeu a alma dela. História ser contada, tudo tem que ter um começo. Então toda vez que você fala da Nike, você vai lá na história e é antigo. Olha a Nike como que começou. Olha a Adidas como que começou. Olha a Lamborghini, por que ela começou? Entendeu? Tudo tem uma história, tudo tem um porquê e um pra quê, né? Alguém mexeu com alguém. Alguma coisa se movimentou para alcançar aquilo, né? Teve histórias de grandes marcas que elas passaram Jordan, né? Até a assinatura de um contrato que hoje forma uma marca que levou a ascensão da Nike. Então, assim, tudo isso tem um porquê por trás. E ninguém entende que você tem que ter vida. É que nem eu falei no início. Toda marca,
ela tem que ter dela mesma uma base. Qual que é a base? Por que que essa marca existe? Meu público entende por que que ela existe? É isso. Que às vezes eu já me deparei, já criei marcas. Hoje eu tenho uma escola. Aí, olha que tema legal, né? Nós fomos fazer uma mudança, né? Fazer um rebrand e tal, trazer um diferencial para uma escola, de um amigo, uma esposa de um amigo meu. E nessa base, eu cheguei lá, olha que louco. Eu olhei para o logo dela, primeira coisa, a logo não transmitia, a identidade visual dela não transmitia o nome da escola. Ela tinha uma lua, ela tinha um negócio e tal. Olha que louco. Eu entrei, a primeira conversa que eu tive com ela, eu falei, por que sua logo existe? Começa por aí. Né? Você vai ser só mais uma no mercado ou você vai criar e desenvolver futuros líderes para o mundo? Começa aí. Aí ela não sabia dizer. Aí eu falei, por que a sua logo é assim então? Ah, porque ó, a minha lua era inteira. Aí veio uma cliente nossa aqui, uma mãe de um aluno, falou que a mistificação, coisas de numerologia, que a lua que representava o dia. E aí começou a colocar coisas espirituais dentro da marca. Sua marca não pode ter essa amplitude de mistificação de coisas. Ela tem que existir, mas de qual maneira? Que eu consiga olhar para ela e entender o que você quer transmitir. Pô, se eu falar para você, pô, por que é XYZ dentro da marca, você não souber falar. Então, assim, uma marca, ela nasce. Então, o dono da marca, ele tem que entender a razão daquela marca. A razão, tudo. Ou ele tem que entender o motivo, a existência dela. Existência. E aí eu falo para você, isso não é de hoje. Esse processo a logomarca, né? Há 6 anos atrás eu fiz isso. Aí você vai acompanhando, eu peguei muitas marcas no mercado, já construímos marcas do zero, já pegamos marcas como Batata Show. Se você comeu na Batata Show, a gente fez o rebrand da Batata Show com Minolo, um grande empresário de São Paulo. Né? Então, assim, eu fui um precursor ali de criar novas lojas, identidade visual, criar a estética do produto. Recentemente tivemos outra marca no mercado, criada também através disso. E a proteção dessa marca é importante também falar, né, Cal? Quando se desenvolve uma marca e você coloca ela no mercado, é importante que você faça o registro dela junto ao INPI. Isso, né? É importante você registrar a marca. Por quê? O seu empreendimento começa a evoluir e a crescer, alguém vem e utiliza essa marca, se você não tiver um registro desta marca, você corre o risco de perdê-la. Né? E perde os direitos autorais sobre ela. Com certeza, e hoje é muito mais rápido para acessibilidade ao INPI. Né? Então, quando a gente fala de INPI, quando a pessoa tem uma ideia... Eu sempre falo, cara, você tem ideia? Tenho. Ah, eu achei o nome? Achei. Você já foi lá no Instagram e no Facebook, você viu se seu nome tá... Eu pego muito isso. Olha como eu falo pra você, a gente fez uma marca recente agora. É uma marca no ramo de sexy shop, tá? Então, assim, a gente... No estudo, essa marca foi criada lá no escritório por mim, né? É uma sociedade minha com um outro amigo. E no inteirinho eu falei, cara, o nome é bom. Esse nome ficou disponível para registro. Registrei. Aí eu fui lá buscar ele para poder achar a rede social. Adivinha quando criaram a rede social? 2014. Já tinham pensado na mesma marca, no mesmo segmento, só que há 12 anos atrás. Então isso para mim, eu falei, cara, e aí a marca fica parada, travada ali na rede social, que é o que você hoje é o seu maior ativo dentro de uma marca, não é mais o site somente. É a sua rede social. A primeira pesquisa da galera é no seu Instagram, no seu Facebook, no seu LinkedIn, né? Dependendo da sua área, é essas redes sociais que são mais buscadas. Então, estando ativo dentro disso, você tem visibilidade de mostrar seu produto, seu negócio, o que você faz diariamente, né? Passou a ser uma vitrine do seu negócio. Então, ali a gente se deparou com essa barreira inicial e aí parte a criatividade de agora criar algo que seja acessível e rápido de memorizar. Porque não adianta você criar uma marca e colocar dentro dessa marca um nome tão prolongado, uma coisa tão fora do comum, que aí perde a acessibilidade dela. Para você construir, ela se torna mais difícil de galgar, de memorizar, de fazer esse produto chegar onde ele tem que chegar. Né? Então, assim, são coisas que a gente tem que se atentar. Né? Então, assim, tem coisas que são mais fáceis e rápidas de fazer? Sim. Tem marcas que crescem, um nome abstrato, ele consegue ter mais visibilidade, mais rápido ali, porque ele é abstrato, ninguém pensou naquilo, só você.
Mas quando é algo que possa ser um chiclete, né, na mente da galera, pode ter certeza que alguém criou. Você não é o único criativo no mundo. Ah, que legal, mas assim, agora, assim, o desenvolvimento, vamos imaginar o seguinte, você desenvolve um trabalho, um projeto artístico para o cliente. Sim. Ele é o detentor desses direitos? Como é que hoje as agências trabalham com essa questão? O desenvolvimento da arte, a parte intelectual, a identidade visual, a produção artística. Tem agências que agem erroneamente, tá? Eu sempre falo isso. Tudo que você foi pago para fazer está em contrato. Desenvolvimento de uma identidade visual, de uma logomarca, de um produto, o que seja. Tem o direito autoral seu ali sim. E aí depende da esfera que esse produto vai, você tem precificação. Por isso existe sim, né? A gente tem a importância, né? A importância de se ter um contrato muito bem elaborado. Isso mesmo. Vamos citar como exemplo uma fotografia. É realizada uma fotografia, o direito daquela imagem é de quem foi fotografado, é o direito dessa imagem. Você pode, como fotógrafo, realizar a venda dessa imagem, mas a propriedade em si ainda pertence ao fotógrafo. Intelectual. Então, ou seja, para onde ele vai utilizar aquela imagem? Se for para um uso pessoal, ele está lá utilizando para o uso pessoal. Agora, se ele for usar aquela imagem para uma publicidade, na verdade, para uma publicidade, ele tem que ter o quê? Uma autorização de quem é o detentor da propriedade, mesmo sendo a imagem dele. Isto é importante estar previsto em um contrato na agência de marketing. Estou comercializando com você a venda da imagem para uso específico XYZ. Agora, se ela entra num outro percurso, o direito de propriedade daquela imagem pertence à agência. Então, a agência ela pode cobrar o valor agregado ao patrimônio que ela possui, que é a propriedade. Isso tem que ter uma previsão em contrato. Isso mesmo. Toda vez que você vai lançar um comercial, que seja em mídia, qual é o tipo de mídia, qual é o carro de mídia que ele vai rodar, seja ele offline, seja ele online, seja ele numa mídia normal, TV, rádio, tem um custo diferenciado, né? Então, toda vez que você vai fazer uma publicidade, seja ela com quem for, tá? Então, assim, tem sim ali por trás o direito de uso daquele produto e o que ele vai te dar de retorno. O que acontece, Cal, que a propriedade intelectual, hoje, trabalhar com a parte da propriedade intelectual, o uso da imagem, ele tem uma proteção muito grande. Já tem, inclusive, a previsão, inclusive, vem já da própria Constituição Federal, né? Sim. Então, assim, esse direito de propriedade, esse direito do uso de imagem, ele é um campo onde as partes elas têm que trabalhar e ter um trabalho muito bem assessorado. Porque se você coloca uma imagem para comercialização, a propriedade dela ainda permanece para aquele que realizou a preparação daquela imagem. Nós temos casos aí de discussões judiciais em que o sujeito ele mudou a cor da foto feita pelo fotógrafo, o fotógrafo vendeu a imagem. Veja só, o fotógrafo fez a venda da imagem, foi feita essa comercialização da imagem, alteraram a cor da imagem e o fotógrafo entrou com uma ação contra a empresa, reivindicando os direitos, porque eu era o detentor do direito de propriedade e não tinha autorização para alterar a cor da imagem. Tinha que ser na forma que eu entreguei essa propriedade. Isso mesmo. Veja que interessante, né? Isso é bom você tocar nesse assunto, porque assim, quando a galera hoje fala assim, vamos fazer um site e usar uma foto de banco de imagem. Isso a gente se pega muito, né? E eu sempre preferi fazer os nossos próprios conteúdos, né? Vamos supor, vai fazer o seu produto, vamos tirar uma foto sua. Não, usa a foto de fulano, usa a foto de Beltrano. Não, tudo isso tem um direito. Sim, tem um banco de imagens, você vai lá e paga por aquilo. Tá? Então, assim, existe lá, sai um documento, quando você compra, ele te dá o direito de uso daquela imagem, daquela foto. Por isso que você vê muito site espalhado aí. E tem que se ler as condições específicas que estão ali previstas, porque existem imagens que elas são comercializadas para um viés. Isso. Ela pode ser utilizada, por exemplo, para a esfera digital, mas se você colocar ela num outdoor, ela não tinha essa autorização. Isso e aí mesmo. A empresa pode ser surpreendida com uma notificação acerca de uma indenização por ter utilizado aquela imagem em um outdoor.
Então, essa é a importância de uma assessoria jurídica. E a KM2 hoje, ela tem se preparado com esta questão, ela dá essa assessoria também para o empresário, até mesmo para o pequeno empresário, orientando ele quanto às questões do uso de imagem, a veiculação, a metodologia destas contratações? Sim, desde o início da KM2, tá? A minha maior segurança é sempre ter algo que você consiga fazer com aquilo que você realmente constrói do zero. Né? Então, assim, eu tenho liberdade de trabalhar com a imagem que nós construímos, né? E falo, se o cliente quiser, aí está incluso ali, né? Ele vai pagar pelo uso seja do pagar não, investir, né, Cal? É um investimento, mas porque quando você vai procurar uma agência de marketing hoje, procurei uma agência de marketing, não é só a divulgação do meu produto, e a minha segurança jurídica para a divulgação daquele produto. Então eu tenho um pacote exclusivo. Hoje a KM2 ela presta esse serviço. Então ela atende o cliente em que sentido? Olha, eu vou prestar para você uma consultoria de marketing, mas com a segurança jurídica, para que você não sofra lá na frente as mazelas de uma má decisão ou de uma má interpretação da divulgação da sua marca. Olha, eu já tive muitas situações que eu já peguei marcas que, eu vou te falar, discrepante a questão de falta de atenção dentro de construção, dentro de desenvolvimento. E quando eu falo não são todas as agências. Tem agência que é séria, tem agência que já não é. Tem agência que vende X, mas está fazendo outra coisa. Então, assim, quando você acaba criando algo... Esse é o grande problema. A questão da agência em si, esse não nós temos hoje bons profissionais e profissionais que não são próprios para aquele mercado. Correto? O que acontece o que está se buscando muito hoje não é mais o valor, e sim o preço. E quando você vai procurar o preço e não o valor, é o que você vai levar. Hoje uma agência, para que ela possa te dar uma estrutura, tanto no setor de divulgação do teu produto, trazendo para o mercado a tua identidade visual, ela também tem que trazer uma performance jurídica. Agora, qual é o valor do meu produto em si? Eu tenho esse valor agregado. Mas eu quero só o preço. Então eu crio uma identidade e divulgo para você. E aí você pode ter problemas no futuro. Exemplo, tivemos no escritório uma situação em que a pessoa fez a divulgação de uma imagem dos profissionais trabalhando dentro do seu empreendimento, os profissionais, os colaboradores. Um dos colaboradores insatisfeito ingressou com uma ação, reivindicando os direitos de imagem. Mas a agência não tem nada a ver com isso. A agência ela não tem a obrigação de trazer essa informação para o contratante da identidade visual. Mas ela tem o dever de orientar. Agora, essa orientação ela só vem de uma empresa que tem esse cabedal jurídico. O que você entende dessa forma? Entre valor, entre preço, o que você coloca no mercado para divulgar hoje a sua agência? Hoje eu falo sempre, toda vez que a gente senta, a gente não presta só o serviço de marketing. Eu vejo a esfera completa, né? Então, assim, quando a gente fala de sentar com o cliente, de falar sobre uma consultoria. Hoje eu estou prestando muita consultoria para os clientes, né? A gente tem alguns contratos de consultoria, no sentido de, eu preciso fazer a transformação digital da minha empresa. Tá atrasado um pouco, mas dá para fazer. Tem empresas grandes, gigantes, que, cara, tem um potencial gigante e nunca mostrou, com medo. Né? Ou mostra e mostra bem pouquinho. E aí a gente começa, eu sempre falo, vai fazer foto dentro da empresa, direito de uso de imagem já tem que estar dentro do seu contrato inicial. Hoje toda empresa deveria ter um contrato de uso de imagem dentro do seu contrato de entrada do funcionário ali na empresa. Porque hoje você é digital, né? Eu vou fazer uma foto dentro de um ambiente e aí eu tenho que pedir para todo mundo sair, porque não tem o direito da imagem. Ou posteriormente fazer o pedido para que eles assinem esse documento. Essa é a importância, né? Essa é a importância de uma consultoria plena no setor de marketing. Isso. Então, quando você pega lá o teu cliente, além da análise da identidade visual e do trabalho promocional que você vai realizar para o produto, você também encaminha para o seu setor jurídico para que faça uma análise da segurança jurídica para a divulgação daquele produto, para que possa ter ali aquela segurança jurídica. E outra, né, eu me pego às vezes pessoas usando, né, contratos
que vende pacote na internet, hoje vende de tudo, né? Então, assim, vamos vender um produto X. Eles falam assim, um pacote de contratos para a empresa. E não tem, não se existe um contrato para uma empresa. Existe sim a construção de um contrato específico para aquela função que você vai buscar agora. É um trabalho de, assim, eu vejo da seguinte forma, a parte jurídica de uma empresa, ela tem uma visão, a parte jurídica, a realização desse trabalho é uma realização de um estilista. Ele produz ali o trabalho diretamente voltado para as necessidades daquele contratante. Então ele identifica todos aqueles pontos para que possa tratar da melhor forma possível, trazendo uma blindagem para aquela contratação. Né? Veja só, Cal, que coisa interessante. Tratando aqui na parte de marketing, teve uma empresa em que ela prestava serviços para para PJs, pessoas jurídicas. Tá? Então ela prestava serviços para PJs, pessoas que realizavam serviços que são chamados serviços pejotizados. Só que esta empresa, ela contratou uma campanha de marketing em que tinha aquela seguinte frase: venha trabalhar conosco. Ela prestava serviços aos PJs, mas dizia assim: venha trabalhar conosco. Ela teve problemas judiciais e que utilizaram, inclusive, esta campanha promocional como uma prova elementar para a descaracterização da pessoa jurídica, que eram os pejotizados, para que tivesse ali um reconhecimento de vínculo de emprego entre a empresa que prestava o serviço, e aquele que era o contratante, que virou então ali o contratado. Sim. Então, tudo isso por quê? Porque não foi feita uma análise jurídica quando da contratação da campanha. Né? Teve uma campanha recente não, desculpa, não é recente, uma campanha foi das Casas Bahias. Isso mesmo, né? Vou falar dela. Das Casas Bahia. Quer pagar quanto? Quer pagar quanto? Isso mesmo. Veja só, será que ali teve um estudo jurídico para que pudesse alcançar qual seria o alcance jurídico, a prejudicialidade da imagem, a possibilidade de uma reversibilidade, até porque nós estaremos tratando diretamente do direito do consumidor, e nós sabemos que o direito do consumidor, ele protege o hipossuficiente. Então, quando uma agência, ela prepara uma campanha publicitária para a empresa, ela tem aquele entendimento, opa, é B2B, ou seja, de empresa para empresa, ou nós vamos buscar o consumidor? Que se eu for buscar o consumidor, eu tenho que tomar um cuidado maior na divulgação desse produto, para que o consumidor entenda o meu produto e entenda o porquê está comprando este produto. Para que eu não possa colocar o meu cliente em uma situação de risco. Afinal de contas, a parte adquirente é hipossuficiente e ele tem uma lei que o protege, que é o Código de Defesa do Consumidor. Então, a empresa ela tem a obrigação de prestar este compromisso com o consumidor. E a agência de marketing, ela tem o dever de zelar pela proteção dos direitos desta empresa que o contrata. E é isso mesmo, ó. Nesse caso aí, esse é um caso não tão recente, ele é antigo já, mas ele é uma coisa que faz você refletir. Né? O cenário de publicidade, ele é um cenário bem criativo. Tá? Quem fez na época essa propaganda foi uma grande agência, né? E nesse sentido, você vê que assim, eles não esperavam essa reação do público, né? Então assim, você pegou advogado, foi um advogado que fez isso na época. É que na verdade, Cal, é feito um estudo chamado estudo de risco. É aquele estudo. Sim, Ele faz um estudo de risco e fala, olha, qual vai ser o nosso risco aqui? No caso de uma demanda que venha discutir a validade dessa divulgação, qual é o meu cálculo de risco? Então eles fazem, só que eu acredito que na época eles quebraram a cara, né, nessa campanha. Né, eu acredito que possa ter havido isso, mas uma análise de risco no parâmetro que foi colocado, ele é um risco que deixa de ser moderado, né? Deixa de ser, é um prejuízo, né? Ele se torna um problema, né? Que é um problema que tirou essa propaganda do ar. Foi um problema tão sério, né? Que ele teve que sair do ar, né? Por quê? Tinha assédio,
tinha, entre outras coisas, ocorrer não só esse cenário do quer pagar quanto, na questão da pessoa, eu quero pagar R$1. Foi o que aconteceu. Esse âmbito do quer pagar quanto era que todos os colaboradores da empresa eram obrigados a falar para os compradores, né, os clientes, quanto você quer pagar. Então, você não está me imputando um valor X do produto. Não, você está falando quanto você quer pagar. Eu quero pagar R$1. Em quantas vezes? Uma. Não pensaram nisso, mas eles não instruíram o seu time de ter um cenário. Esse cenário poderia ser revertido. De qual maneira, né? O quer pagar quanto, ele poderia ser feito de várias outras formas, na criatividade. Mas não se pensou... Poderia ser assim, quer pagar quanto? Traga a sua proposta que vamos analisar. Isso. Acabou. Somente cenários diferentes. A primeira chamada quer pagar de impacto. Quanto? Traga a sua proposta, vamos analisar. Então, é isso, né? São jogos, né? Acabou o problema. Percebe? Mas essa visão, esta segunda frase, um setor jurídico muito bem estruturado, poderia ter dado toda a orientação para o cliente. E treinado seu time. É assim que funciona. Eu sempre falo, toda vez que a gente vai fazer qualquer tipo de projeto, eleve o seu conhecimento não somente naquela esfera e se retenha a paredes. Né? Eu sempre falo, cara, não existe nada impossível. Só basta ser calculado. Calcula o que você vai fazer, analise o que você vai fazer. E quando às vezes você vai trabalhar com um time que fala, é impossível fazer isso, eu falo, nada é impossível. Começou com impossível, não trabalha. Entendeu? Já é errado. Cabo, agora sim, uma sugestão que você pode fazer hoje para o pequeno empreendedor. Uma sugestão. Ele que tem ali um faturamento baixo, vamos pensar hoje num pequeno gestor aí com um faturamento em média de R$20.000 mês. Você entende que o investimento no marketing tem que estar em torno de quantos % desse faturamento? Olha, ele começar um projeto legal, ele faz um investimento aí no marketing de uns R$2.000, R$2.500 por mês. Então você está colocando aí uns 10% reservado para o marketing. Isso, reservado para o marketing, para um investimento. Buscando esse retorno. Buscando um CAC, buscando um retorno melhor. Né? Por quê? Se você consegue buscar e ter visibilidade de mercado, você começa a entender que o seu marketing funciona. Voltando um pouquinho atrás aí onde a gente falou, por que que tá hoje a gente tem um cenário de digital muito mais acelerado. Então todo mundo acha que é marqueteiro, todo mundo acha que é criador, é publicitário, que é isso, que é aquilo. Então assim, você pega essa coisa na busca do preço por valor. Hoje nas redes sociais você tem especialista de todas as áreas. Né? Até médico, né? Você tem especialistas de qualquer segmento. E é isso que a gente fala. Qual que é o nosso o valor e qual que é o preço? Quem procura preço, paga o preço. Eu sempre falo, paga o preço, porque depois ele volta. Puta, não deu certo, puta, aconteceu isso, puta, aconteceu aquilo. E aí é onde eu falo, cara, para fazer algo diferente para o seu produto, precisa disso. E tomar cuidado para não sujar a imagem, né? Isso. Agora, porque assim, quando uma empresa ela suja a sua imagem no mercado, torna-se mais difícil uma campanha publicitária para limpar esta imagem. Você gasta mais. Gasta muito mais, né? Aí o seu preço é maior. Você vê que é um estudo você não tem valor. É um estudo que a agência ela tem que tomar uma certa cautela, um cuidado imenso para não prejudicar a imagem, né, do seu cliente. Né? Isso mesmo. Olha, eu tenho coisas que a gente já passou, marcas que a gente já trabalhou. Marcas para quem gosta de uísque, a gente trabalhou com Chivas, temos marcas Cinemark que já estiveram no nosso escritório, então são responsabilidades. Voltando na responsabilidade jurídica, é um ponto interessante. Você sabe quem paga quando erra numa publicidade gigantesca, que ela requer aquisição? Depende do que consta em contrato. Quem foi o responsável pelo aquele serviço? Todo criativo, mesmo que ele saia da empresa, às vezes, vamos colocar assim, que você ocorra um erro de digitação. Já ocorreu. Teve um caso no Carrefour, não há muito tempo atrás, no litoral, saiu uma promoção de um PlayStation. Era o PlayStation 4, na época. E eles foram lá, lançaram o produto, e por um erro interno, de 0, esse produto saiu. Com uma publicidade equivocada de valor. Equivocada. E aí direito de quem? Do consumidor. Do consumidor.
o que está na vitrine, ele vai exigir o preço que está lá. O preço de tiragem na publicidade. De quem que foi o erro? Do gerente. Na época ali, o operador, né, que estava na loja, foi dele. Na confecção na confecção do valor do produto. Quem pagou a conta? Ele. Mesmo ele tentando correr para tirar todos os produtos da frente da loja. Não, aí você está falando da parte o gerente como colaborador ali da empresa. Isso, ele errou ali, né? Sim, e para uma agência... Não, mas aí, é assim, porque, veja só, o direito ele tem diversas ramificações. Então, o que acontece? Quando nós colocamos um produto à venda, quem adquire aquele produto? O consumidor? Opa, Código de Defesa do Consumidor. Quem colocou o produto à venda? A empresa. Então, daqui para dentro, outros atributos legais funcionam. Então, vamos pensar da seguinte forma. O empregado, ele colocou o valor errado no produto e o produto foi posto à comercialização e a empresa teve um prejuízo. Então, o empregado, ele colocou um produto na gôndola, na prateleira, isso, e foi vendido com preço equivocado ao consumidor e causou um prejuízo para a empresa. A empresa ela pode cobrar desse colaborador, não só pode, como ela deve. Aí tem que, por quê? Ele causou um prejuízo direto para a empresa que ele é contratado. Então, a CLT ela traz esta proteção também, esta blindagem também, onde ela lança a responsabilidade também sobre o empregado que presta o serviço. E o serviço foi mal qualificado na sua prestação, onde ocorreu uma culpa, aí a demonstração da culpa. Onde ocorreu uma culpa do empregado no prejuízo causado ao empregador, ocorreu a culpa, comprovada esta culpa, o empregado tem que indenizar o empregador. Isso mesmo. E por que eu usei esse exemplo? Essa é a importância de uma agência de marketing. Isso. Se ela faz a divulgação e tem um contrato celebrado entre as partes, a agência de marketing ela tem como direcionar de quem é esta obrigação do prejuízo patrimonial que envolve a situação. Mas isso ocorre também em agências, né? Agências que constroem publicidade. Sim. Eu vejo assim, hoje, são poucas as empresas como a sua, Cal. Que tem esse compromisso, essa visão de, olha, nós estamos aqui com um projeto apresentando para a sua empresa e vou levar este projeto para o meu setor, tanto do trabalho do marketing, né, da preparação dessa sua campanha, como também para a área jurídica, para que possa ser feita a análise e te entregar um serviço com segurança. Isso mesmo. Então, hoje você pega o sujeito oferecendo um produto na internet e você compra aquele produto e ele fala, qual é a lei que está me protegendo aqui? Né? Não existe um contrato expresso, existe um contrato verbal nesta aquisição online. Um contrato verbal, eu não tenho um contrato expresso, mas esse contrato verbal, ele se sujeita às diretrizes da lei. E aí, o que diz a lei? Aquele que vendeu e colocou o produto à venda, ele sabe das obrigações dele, mas ele sabe o alcance da responsabilidade? E é nisso, né, que a gente trabalha. Porque eu falo para você, hoje eu pego marcas que a gente... Tem uma marca recente, a gente foi fazer um estudo, tudo. Eu falei pro cara, olha, eu particularmente... Tem estudo da marca? Uma marca até boa, bonita. Uma das marcas que eu sempre olho e falo, cara, tem potencial de ser gigante, né? Então eu sempre sou muito acelerado na questão de visualizar o negócio, de entender o que ele está falando. E foi numa delas que eu entendi que ela não tinha proposta. Aquela história, ela não sabia contar a história da vida dela. É você pegar um produto sem alma. Eu sempre falo assim, pegou sem alma. Vamos dar alma para isso. Ele precisa ter vida. Porque senão você não consegue colocar. Aí a pessoa já fez um investimento indireto. E nesse investimento indireto prometeram coisas que, ao meu ver, para a marca, se você quer, desculpa o palavrão aqui, mas se você quer ferrar a marca naquele momento, coloca ela. Você tem potencial de ser gigante. Eu prefiro ganhar 100 aqui ou ganhar 1 milhão aqui. Eu prefiro parar minha operação aqui. Visualizar minha operação. Perder nesse momento para ganhar lá no futuro. Porque aí eu faço um estudo dela, eu crio um cenário para ela, eu crio a oportunidade dela se tornar grande. Quando ela entende isso, ok, mas tem gente que não entende, então ela tá fome de dinheiro. Eu
preciso de dinheiro, tô fudido, tô ali, né? Bip aí, por favor. Mas é isso, né? Tô aqui, tô apertado, eu preciso fazer dinheiro. Se ele estiver pensando só em fazer, ele não cresce, ele esmaga essa marca. A marca, para aquilo que a gente falou ali, demora, ela errou. Ela tem que crescer de forma gradativa. Isso, ela vai crescer. Dentro das suas condições. Na verdade, não digo condições, mas cria-se condições. Você tem dinheiro para investir, você tem dinheiro para construir. Mas também a condição de suportar o anúncio que se propôs a fazer. Sim, mas só que assim... Você faz um anúncio grande e você tem pouco produto para demanda caso ela surja, como que você faz? Mas é aí que eu falo. Nós temos um caso recente aí dos produtos da Virgínia. Então, mas aí eu falo para você, são cenários diferentes no escopo hoje, tá? Existe estratégia de mercado, existe um estudo que você vai fazer para se ter previsibilidade. Aí entra dados, aí entra a questão de analisar aquilo que você está fazendo. Porque não adianta hoje eu pegar para você e falar assim, vamos lá, vamos entrar no hype, vamos fazer o negócio acontecer, sem analisar. Qual é o teu poder de alcance? Não, e não é só o poder também, mas é o seu poder de alcance, se você tem consegue suprir a demanda, se você consegue chegar no potencial daquilo, é tudo inimaginável, né? Eu estou trabalhando no pode ser. Eu não estou trabalhando com dados. Então, quando eu vou analisar um produto, eu falo, cara, vai com o pé no chão, porque se você quer ter algo que seja sólido, você precisa ter uma base sólida, né? Eu sempre falo assim, degraus se constrói de baixo para cima, não de cima para baixo. Uma árvore, ela cria raiz para depois ela crescer. Então, tudo isso envolve uma marca. Uma marca, para ela ser exemplo de mercado, ela demorou muito, às vezes, para criar essa base, entender o seu público, fazer o seu mercado. E é a grande luta do empresário. Isso. E aí, ter o reconhecimento da sua marca no mercado. E aí é onde a gente bate nessa parte sólida, que é não criar barreiras, mas sim construir estradas para que elas sejam, né, passagem para uma construção de algo maior. E hoje, no marketing, todas as empresas que a gente se depara, elas estão construindo de trás para frente. Elas estão indo lá atrás, tentando construir algo acelerado, né? Eles passam passos, eles sobem, pulam degraus. E aí, nesse momento, você tem pessoas enforcadas, pessoas que estão investindo grana, se perdendo no caminho, e aí ela não consegue ver o futuro. Então ela vai trabalhar no momento. Então ela não trabalha ouvindo o marketing, ela trabalha ouvindo ela, o bolso dela. Então se ela tivesse ouvido aqui, esse dinheiro teria sido bem gasto. Ela bem investido, né? Isso, ela ia pegar um investimento nesse sentido e o custo que ela tem ali e teria previsão. Ela está investindo no futuro, ela está criando uma proporção, né? Então, assim, quando ela entende que o marketing é base sólida para a construção, ela vai e faz. Mas quando ela não consegue ver, ela pode ter a melhor marca. Você pode dar Nike na mão de um cara que ele não vai saber o potencial da marca. Vê que coisa interessante, né? Esse é um trabalho consultivo. Isso. Então, quando você contrata uma agência idônea para prestar um serviço de publicidade, ela traz todo esse consultivo para o contratante, explicando o produto, as necessidades legais de manutenção de contratos, concessões de usos de imagem, administração de contrato de registro de marca, muito importante. Acaba sendo um serviço completo, né? Hoje um cliente procurando hoje a sua agência, ele tem toda essa parte de proteção, muito importante. A gente sempre agrega o jurídico. Sim. Porque eu sempre falo, gente, você tem que saber a seriedade do que você está proporcionando, do que você está fazendo. E eu já perdi muito contrato por ser honesto. Eu não vou falar o que você quer ouvir. Eu vou falar o que eu estou entendendo do seu produto. Eu vim aqui para ouvir história bonita. E que é bem da verdade, viu, Cal? Eu não vejo isso como uma perda, eu vejo como um ganho. Não, eu não vejo como uma perda, eu vejo como um ganho, porque quando você tem um cliente também, vamos lá, pensando aqui, se você tem um cliente que ele não respeita as orientações que você presta, quem ele vai culpabilizar no futuro caso ele venha contratar? Você.
Então é muito melhor você não ter este cliente, porque a tua imagem é que pode se queimar no mercado, dada a razão do mau uso do cliente. O cliente Os exemplos o cliente utilizou de forma errônea, prejudicando a tua imagem. Ele utiliza a tua imagem, prejudica a tua imagem e você vai ser o responsável por isso. Tem uns cenários assim que eu já passei por muita coisa. Muita gente já sentou na minha mesa, já conversou, já falou. E aí ele queria ouvir da gente algo, né? Então a gente trabalha. Eu sempre falo, dá pra fazer? Dá. Se eu falar que dá, eu já sei que ali o cenário é propício para aquilo acontecer. Mas eu já vi coisas que eu já falei, a pessoa 2, 3 anos depois fala assim, cara, você tava certo. Uma vez sentou uma pessoa para fazer um investimento. E um outro, aí foi parte artística, mas é dentro do marketing, né? Para lançar o cara, para buscar. Fizemos reunião, construímos um cenário ali. Aí eu comecei a observar a pessoa que eles queriam investir. A pessoa não tinha potencial. Não que não tinha potencial, não era o momento do cara. O cara não queria ser empresariado, mas os caras tinham dinheiro para colocar. Falei na cara dele, eu falei assim, eu não coloco dinheiro. A reunião mudou o cenário ali. Falei, gente, uma pessoa que hoje ganha 1,5 milhão em direito autoral, ela vai querer o quê? Era o cenário de construção da imagem do cara. Hoje o cara é um artista, mas a pessoa que iria empresariar, ele falou, você tinha razão, não era o momento. Se construiu o momento 3 anos depois para eles participarem de um projeto juntos. Mas aí o cara estava mais maduro. Ali já mudou o cenário da coisa. Então, tudo isso é uma construção. É um tema muito importante, um tema muito interessante, Cal. Nós temos aí diversos assuntos para serem tratados dentro deste tema. Mas nós estamos aqui já prolongando demais o nosso podcast, sim. Né? Já estou até sendo informado aqui pelo Cadu, que nós já estamos passando aí do nosso horário. E eu quero ainda, antes de encerrar o nosso programa, eu quero olhar um pouco na rua, os empresários na rua, quero falar um pouco com esses empresários e eu quero entrar agora no nosso episódio, na nossa parte aqui, nós temos agora o nosso bloco do Pode Isso Paciane. Então vamos para a rua, vamos ver um pouquinho aí como estão os nossos empresários na rua. Show. Oficinas, ela sempre tinha um menino, um jovem que sempre estava ali com uns 12, 13 anos e aí ele falava assim, eu quero aprender alguma atividade. E hoje, com todas essas questões, estudo, que a gente não pode contratar alguém menor de idade, pergunto, doutor, podemos contratar um jovem aprendiz para ficar dentro da oficina? Precisamos nos precaver com algum dano. O cliente chega aqui com o veículo e ele fala que determinado dano não tem esse dano. E agora como que nós podemos criar um dispositivo jurídico para preservar desse prazer de ter que pagar alguma coisa que não foi feito na nossa oficina, mas já se apresentava no veículo? Outra dúvida, e isso é muito comum na nossa área, porque a gente vai terceirizar algumas atividades dentro da nossa empresa. Eu posso ter um sócio específico para uma área na minha oficina? Exemplo, eu posso contratar alguém para fazer uma estética automotiva dentro da minha oficina? Bom, pessoal, eu quero agradecer ao Ney. Muito obrigada, Ney, pela sua atenção, pelas dúvidas que você teve, foram várias dúvidas. Muito obrigada. Agora eu queria só saber um pouquinho mais a história, como nasceu o NASCAR, quantos anos tem o NASCAR? Pessoal, a NASCAR Autosport, ela nasceu em 94. Uma oficina que começou bem pequena, hoje ela se tornou aí uma oficina de renome em todo o Brasil. Se vocês não acompanham a gente no Instagram, a gente tem um Instagram muito forte, NASCAR Autosport, o nosso canal no YouTube também muito forte. E se você acompanha a gente, eu tenho certeza que você já deve ter visto aquele tão famigerado, né? Vem com a gente. E a gente sempre está aí para prestar um bom serviço para todos vocês. Se você tem algum tipo de reparo a ser feito no seu carro na área de estética, funilaria e pintura, se você tem algum tipo de problema de avaliação de carro, pode contar com a gente. A NASCAR sempre está aí pronta para poder te atender. Nós aguardamos você. Bora, vem com a gente. As nossas redes sociais são NASCAR Autosport em tudo: Instagram, YouTube,
o nosso site também. Se você, por favor, não é um seguidor nosso, eu conto com a sua colaboração. Segue e vem com a gente. Bora. Pode isso, Tassiane. Olha lá que interessante. Esse é o Ney da NASCAR Autosport. Ele tem uma oficina especializada em funilaria. Uma oficina grande, inclusive. Ele começou pequeno, essa oficina cresceu muito. Né? E ele hoje aí ampliou demais o trabalho dele, as divulgações. Ele trabalha para grandes empresas. E eu queria mandar aí, ó, olhando para você, né, mandar um abraço. Muito obrigado, tá bom? Por você ter participado aqui do nosso programa. E eu anotei aqui as suas perguntas e eu vou responder estas perguntas. Ele fez uma pergunta primeiro o seguinte, olha lá. O cliente alega defeito, ele alega um defeito após a realização de um serviço realizado pela oficina. Então vamos pensar o seguinte, ele entrega o carro para ser feito um reparo, entrega o carro, é feito um reparo pelo serviço que ele contratou, só que o carro apresenta um outro defeito. Ele apresenta um defeito diferente. Ele pode exigir uma indenização da oficina? O que eu oriento hoje às oficinas é o seguinte, checklist. Faça um checklist. Entrou com o veículo, um checklist completo. Se, por exemplo, ele for lá arrancar o para-choque para realizar um serviço e encontrar ali, olha, eu encontrei ali alguns defeitos ali, eu encontrei ali alguma falha que vai ter ali elétrica. O importante, tira a foto. Passa para o cliente, informa o cliente, olha, esse defeito aqui, encontrei um defeito no seu cabo, o cabo aqui está cortado do teu carro. Informa, deixa isso informado para o cliente. Isso evita um atrito no futuro. E deixe tudo relatado nesse seu checklist, para que você não venha correr um risco de, no futuro, sofrer uma ação judicial requerendo uma reparação por um dano que você não causou. Este é o primeiro ponto. A segunda pergunta dele é sobre a possibilidade de um jovem aprendiz para ser contratado dentro de uma oficina de funilaria. Não é possível realizar esse tipo de contratação. Por quê? Porque ele trabalha com produtos insalubres ou até mesmo periculosos. São produtos que o aprendiz não pode ter acesso. Então, nada de contratar aprendiz para empresas de funilaria. Você pode utilizar um aprendiz de repente no setor administrativo, desde que ele não tenha acesso direto ligado ao setor da oficina. Beleza? A próxima pergunta que ele fez é o seguinte, eu posso ter um sócio ou um parceiro de um negócio dentro da minha oficina que não caracterize vínculo de emprego? Vamos pensar na hipótese que ele disse, eu tenho um serviço que eu presto aqui para um cliente e eu quero ter um parceiro naquele segmento do serviço. Eu posso ter um sócio ou um parceiro que não me gere nessa questão um vínculo de emprego? Pode. Inclusive o que eu oriento é o seguinte, quando for fazer o orçamento para o cliente, na hora de receber deste cliente, anote no recibo a proporção que será dividida no serviço que foi prestado. Então, se você pode colocar ali, serviço de funilaria, X, serviço de pintura, Y, serviço de personificação, tanto. Colocar os serviços separados para que você possa ter ali esse sócio e fazer esse desmembramento desse valor. E aí você evita a possibilidade de um reconhecimento de vínculo de emprego. E a última pergunta é se ele pode colocar PJs dentro da sua empresa, dentro da oficina. Olha, eu não aconselho. Por que eu não aconselho nesse sentido? Porque a responsabilidade pela prestação de serviço é da própria oficina. E a contratação direta é feita com a oficina. Então a oficina ela direciona o serviço. Ela tem o poder de direcionar o serviço. E o PJ ele perde a autonomia. Se ele perde a autonomia, ele se torna subordinado. Se ele se torna subordinado, ele é empregado. Então não aconselho um contrato de pejotização dentro da oficina. É isso. Vamos então ouvir aí o nosso último aí entrevistado das ruas. Olá pessoal, hoje estou aqui no Salão de Cabeleireiros VID com a proprietária Denise para o podcast Pode Ir Paciani. Vamos lá? Estamos com a proprietária aqui, Denise. Quais são as suas dúvidas para o Dr. Paciani, Denise? Olá, tudo bem? Tenho algumas dúvidas. É possível contratar cabeleireiro autônomo? Uma dúvida. O que diz a lei sobre parcerias de negócio em estética? Doutor, e se numa contratação de uma parceria, qual seria a modalidade de contrato? E agora a gente queria ouvir um pouquinho
mais da história do Spazio e ED. Você já tem há 15 anos. Você poderia nos contar a história? Bom, somos um casal, né? Então, o Spazio e a ID surgiu há mais de 15 anos, há um pouco mais de 15 anos, no Ipiranga, que a gente começou na área da beleza. Então, a gente aqui fazemos cabelo, maquiagem, penteado, cabelo masculino, químicas em geral. Aqui do Spazio ID. Aqui a gente faz cabelos masculinos, femininos, químicas em geral. Para conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho aqui, seguir o nosso Instagram aí, Cabeleireiro Oficial. E Denise Amaral, 2018. E no WhatsApp também, 94869-6704 e... Chama lá, é 95986-0450. Denise, eu agradeço muito pela sua atenção, Evandro também, muito obrigada pelas dúvidas. Pode ir, por favor. Que bacana, hein? Muito bom, Aqui hein? os empresários tudo participando aqui do Pode Isso Paciane. Com certeza. Muito bacana Depois isso. eu quero tirar umas dúvidas com você. Muito bacana. Esse empresário aqui, então, ele tem um salão de beleza lá no bairro do Ipiranga e eu quero até mandar um abraço. Evandro, Denise, um abraço, viu? Muito sucesso no empreendimento de vocês. E a pergunta de vocês, ela é muito interessante e atinge diversos segmentos, mas vamos responder de forma exclusiva para o setor aí de beleza, né? A contratação, a forma de contratação entre as partes. Veja só, hoje é normalíssimo o barbeiro ou o cabeleireiro ele ter em seu estabelecimento outros parceiros de negócio. Então, outros barbeiros, outros cabeleireiros ou até mesmo a manicure. Isso é possível e o que a lei diz para dar a proteção para que não possa ocorrer uma vinculação de emprego entre as partes? Sim, isso é possível. Você pode fazer um contrato de parceria com divisão de receita. Um contrato de parceria com divisão de receita, onde você estipula ali a porcentagem que você vai receber pela prestação de serviço daquele que está ali realizando a atividade. Mas isso tem que estar previsto em um contrato para que as partes não venham no futuro ser prejudicadas pela falta de atenção ao que deveria estar expresso em um papel. Então, sucesso, mas esse é um segmento que deve ter aí uma cautela especial. Bom, olha lá, Cal, chegamos ao final do nosso programa. Obrigado pelo teu comparecimento. E agora eu quero te pedir que você, olhando para a câmera, né, diga aí os seus dados, os seus contatos, quem pode te procurar, onde pode te localizar, para que as pessoas possam ter acesso a você. Legal, Paciane, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui hoje com você, né? Sempre dinâmico, né? Muito bom esse podcast e muito sucesso. Para encontrar a KM2, você vai na km2marketing.com.br. Lá você vai encontrar todos os nossos contatos, desde o WhatsApp, o acesso à empresa, e você vai ter o nosso atendimento a partir dali. Redes sociais é KM2 Marketing, tanto no Instagram quanto no Facebook. km2marketing.com.br, KM2 Marketing no LinkedIn, Instagram e Facebook. Make Marketing Great Again. É isso aí. Pessoal, muito obrigado e vamos para o próximo e o terceiro episódio. Sucesso, hein? Sucesso mesmo. Obrigado.